Muitas vezes a gente vive os dias, o dia a dia, loucamente, né? Essa rotina insana que nós temos vivido hoje em dia, e acaba não se dando conta dos pormenores, das atuações de Deus e dos livramentos de Deus. E eu tenho um testemunho que eu acredito que pode te ajudar a estar mais atento a esse tipo de coisa. Ontem à noite, nós passamos por um dia sem energia elétrica aqui. A companhia de energia elétrica havia notificado dias antes de que estaríamos sem rede elétrica, porque eles fariam manutenção aqui na região, troca de postes, enfim. E isso consequentemente, faria ficarmos sem energia elétrica. Acontece que no final do dia, lá por umas entre 7 e 8 horas, voltou a energia. Então eu aproveitei para abrir o portão de casa, que é um portão elétrico, e fui lá guardar o meu carro que eu tinha deixado na rua, caso precisasse, né? E a minha mãe, que mora perto da minha casa, que é ao lado, ela disse: cuida porque eu também vou botar o meu pra dentro de casa. E eu disse: não, pode ir lá que eu vou cuidar. E nisso eu fui com o meu carro próximo a onde estava o carro dela, e ela sinalizou pra mim e disse: tem um fio aqui encostando no meu carro. E eu tenho uma certa noção, eu não sou um zero à esquerda no assunto. Passei por alguns treinamentos quando trabalhei na área de segurança, e eu sei que a gente não pode chegar encostando num fio. Então eu olhei assim, mas como tava sem energia elétrica, tava na rua, tava bem escuro, tava recém voltando, então tava aquele breu ainda, assim. E eu olhei e eu juro que eu vi um fio de telefonia, um fio de internet. E eu fui, tirei o carro, o fio de cima do carro da minha mãe. E larguei, assim, ele continuava, ele descia do poste e continuava. E eu só tirei, afastei do carro, assim. E quando nisso tá passando o caminhão onde eles estavam trabalhando, eles saíram e estavam passando por nós. Eu sinalizei pro rapaz e disse: moço, eu tenho um fio ali caído. Daí ele disse: é telefonia. Tu vê que até o cara também achou. Aí eu ia pedir pra ele só tirar, né? Mas pode fazer a gentileza de tirar, porque tava na frente do portão, assim. E nisso, antes de eu falar, algum dos colegas dele que tava dentro do caminhão também falou alguma coisa, eu não entendi o que era. E na hora, assim, a reação deles foi absurdamente urgente, assim. Foi algo, cara, cena de filme. Eles disseram: afasta, afasta do fio. Um outro gritou pra minha mãe: senhora, não se aproxima, vai pra lá. Enfim, foi uma loucura aquilo ali, assim. E aí eu peguei, continuei, guardei meu carro. E o carro da minha mãe ficou onde tava. Depois disso, eles isolaram tudo, assim. Eles encheram de cones na volta. Isolaram a esquina da minha casa. Enfim, uma loucura. E vieram falar comigo depois dizendo que eu nasci de novo, porque aquele fio ali, que inclusive um deles achou que era telefonia, era um fio de alta tensão. E, por, assim, por um breve momento, eu poderia ter morrido ali, eletrocutado, poderia estar morto, virado um carvão e ter morrido instantaneamente. E, enfim, vários deles, entre 10 15 caras que estavam ali daí na hora. Eu acredito que houve algum erro deles também, porque não era normal aquilo ali, e pela reação deles foi algo absurdo. E eles vieram falar comigo, diz: cara, tu nasceu de novo, pô, foi tu que botou a mão no fio? Sim, foi. Pô, cara, tu não faz ideia do risco que tu passou e tal. E nisso eles me mostraram que depois que eu larguei o fio, assim, passou alguns segundos, o fio começou a faiscar. E eu tenho um vídeo, eu vou mostrar, tá aqui o vídeo. Acredito que tá passando aqui em algum lugar. O fio faiscando no chão, provocando pequenos incêndios. Por sorte, não estava mais no carro. E, enfim, eles disseram que estava passando rede naquele fio ali o tempo todo e eu tive um livramento. Eu tenho aqui até uma mensagem de uma irmã da igreja que trabalha na companhia de rede elétrica e ela disse assim: eu vou ler para vocês porque isso aqui é bem importante. Olha só o que ela mandou para nós. Deixa eu achar aqui. Foi. Ela disse assim, ó. Ela disse: é cabo de alta tensão. O carro realmente deveria estar em chamas, porque um dos caras comentou pra mim: pô, cara, é estranho, porque é até de estranhar, porque esse carro deveria estar em chamas já essa hora. Ela disse: o carro realmente deveria estar em chamas. Eles fizeram algo errado. A obra de melhoria da rede para a subestação. Aquele fio, que é o fio que eu peguei na mão e tirei de cima do carro, ele é tensão da obra de 23 mil volts. Tensão alta. Um fio de tensão alta. Enfim, um fio aí que tava passando 23 mil volts. E Deus me guardou. Então, depois disso eu fiquei pensando, quantos livramentos Deus dá pra gente. E a gente acaba não sabendo, né? Não tendo noção. E apesar de eu ter uma mínima noção, assim, de que tu não pode chegar encostando em qualquer fio, ainda assim foi, enfim, em algum momento ali que eu agi de forma até impensada, talvez, né? Enfim, depois, na hora eu achei que era um fio de telefonia. Quando eu botei a mão no fio
que eu percebi ele gelado, assim, ele é igual um cabo de aço. Aí eu vi que não era o fio encapado. A cor era porque era o fio mesmo. Enfim, Deus me guardou e tive aí uma nova oportunidade de estar com a minha família, com minhas filhas e servindo a Deus por um pouquinho mais de tempo. E eu gostaria muito de te encorajar para que tu comece a analisar, às vezes, pequenos livramentos que Deus nos dá, às vezes livramentos maiores, como foi esse meu, e de fato um milagre. Muitos, eu conversei com várias pessoas, pessoas que entendem do assunto, pessoas da área, profissionais, e todos concordaram que foi de fato um milagre. Não era para eu estar vivo aqui a essa hora gravando esse vídeo. Um dos camaradas, inclusive, um dos rapazes da companhia elétrica, ele veio depois, comentou com a minha esposa e minha mãe, que estavam rente à cerca, assim, vendo eles trabalharem, e disse: pô, cara, eu não. Pô, tô meio assim, ele falou. Tô meio assim porque não faz muito tempo eu perdi um colega bem assim. Enfim, estou aí para mais um dia, para glória de Deus e para poder contar esse testemunho. Espero que tu também esteja atento aos sinais, aos milagres de Deus, aos livramentos de Deus na tua vida e que possamos render glórias ao nome dele. Um abraço.